Se você acha que ter um propósito bem definido e estratégias incríveis são suficientes para garantir o sucesso da sua empresa, sinto te dizer que você está deixando de lado uma parte muito importante: a cultura organizacional. Eu sou a Carol Centeno e esse é o Futuro do RH. Aqui, além de ter sempre um especialista descomplicando o seu hoje, futuristas antenadas e antenados explicam o que você precisa saber para ser um ótimo líder de recursos humanos amanhã e se destacar. Futuro do RH. No programa de hoje, a gente vai falar sobre processos de cultura organizacional. Você vai aprender a moldar a cultura da sua empresa de forma eficaz, vai entender como construir jornadas de aprendizagem para o design da cultura e muito mais. Afinal, de nada adianta você ser um gênio estrategista. Se você não cuidar com carinho da cultura da sua organização, você vai ficar para trás. E para falar sobre tudo isso e mais um pouco, eu vou receber dois convidados especialistas no assunto. O Maurício Betti, que ao lado das suas duas sócias fundou a Talent Academy com o objetivo de transformar a gestão de pessoas e a cultura das organizações, e o Marco Ornelas, CEO da Ornelas Consulting Academy e diretor de conhecimento e aprendizagem da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Oi Maurício, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Futuro do RH, é um prazer te receber. Oi Carol, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês. Antes da gente entrar no nosso assunto principal, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo o programa. Claro, com certeza. Eu sou o Maurício Betti, eu sou um dos fundadores da Talent Academy. A gente é uma startup de recursos humanos e a gente oferece uma plataforma de sucesso do colaborador. Então a gente nasceu com o propósito de ajudar a transformar mesmo a experiência das pessoas, a jornada profissional das pessoas, sempre com esse foco de ajudar as pessoas a serem mais realizadas no trabalho. E a gente está nessa jornada aí desde 2018. Antes de virar empreendedor, eu trabalhei muito tempo em consultoria estratégica. Eu trabalhei no BCG, eu trabalhei na Bain, também trabalhei no Google, que foi uma experiência super legal. E então eu pude ver aí realidades completamente diferentes, culturas completamente diferentes, o que ajudou também, o que me inspirou a criar a Talent Academy e ajudar a transformar o mundo do trabalho. Ai, que legal, você foi pegando um pouquinho aí de cada experiência, né, para construir a sua própria empresa. Exatamente. E falando agora de cultura organizacional, com certeza o pessoal que está nos assistindo, eles já sabem o que é, né, porque são pessoas de RH, mas eu queria saber a sua opinião, né? Por que você acha que ela é importante para o sucesso de uma empresa? Eu diria que a cultura organizacional é fundamental para qualquer empresa ser bem-sucedida. Por quê? Porque a cultura anda lado a lado com a estratégia. É a cultura que faz a estratégia acontecer, né? Então tem até o Peter Drucker, né, um dos principais gurus aí da administração, que ele falava: Culture eats strategy for breakfast, que em português é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque é exatamente isso. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter um plano de ação de 5 anos, de 10 anos. Se você não tem uma cultura forte que empodera as pessoas, né, os colaboradores, para implementar aquela estratégia no dia a dia, não vai sair do papel. E a estratégia vai ficar realmente só no papel, só lá na parede. Então, a cultura é fundamental, porque é a cultura que faz as coisas acontecerem e que guia os colaboradores, né, com os comportamentos desejados, com o que a organização realmente acredita que deveria acontecer e nortear o trabalho das pessoas no dia a dia. É engraçado você falar isso, porque eu até brinquei aqui no começo do programa que não adianta você ser um gênio estrategista se você não olhar com carinho para a cultura organizacional, né? Como é que a pessoa pode moldar essa cultura de uma forma eficaz e conservar ela ao longo do tempo? Porque eu acho que isso deve ser um desafio também, né? Sim, com certeza. Então, um dos nossos principais gurus, né, fonte de inspiração, é o Simon Sinek. Simon Sinek, ele que fala daquela teoria do Golden Circle, né, do círculo dourado. Então, o que ele fala é: as empresas que têm maior sucesso no longo prazo são aquelas que começam pelo porquê, pelo propósito. São aquelas que têm um propósito claro de por que elas existem, qual que é a contribuição que elas fazem para a humanidade. E tem um TED Talk dele que eu recomendo muito, de 2009, que é justamente sobre o círculo dourado. E ele dá um exemplo da Apple, né? Ele fala assim: olha, a Apple
não é uma empresa só de computador ou só de smartphone. A Apple é uma empresa que tem um propósito muito claro de transformar o mundo, de empoderar as pessoas através da tecnologia. E ele dá esse exemplo para mostrar que quando a empresa tem um propósito claro, ela se adapta à mudança do contexto, à mudança do mundo, né, de forma geral. Ela está sempre conectada com as necessidades do seu consumidor, porque as pessoas, os clientes, eles se conectam com o propósito da empresa. Eles não pensam na Apple só como uma empresa de computador. Eles pensam na empresa da Apple como uma marca que está junto delas no dia a dia. Então, o primeiro passo para construir uma cultura inspiradora é ter um propósito claro. É ter um propósito que define o porquê da existência daquela empresa. Então, primeiro o porquê, né? O círculo dourado, ele fala do porquê, do como e do quê. O que a empresa faz. Então, primeiro lugar, porquê. Segundo lugar, como ela vai entregar esse propósito, como as pessoas vão entregar esse serviço, esse valor para o cliente, que são os valores e comportamentos desejados, né? Então, quais são os valores da empresa? Quais são os princípios norteadores que todo mundo que trabalha naquela organização deveria ter? Isso é muito importante, porque os princípios que vão nortear as decisões das pessoas. Então, se você está lá trabalhando numa empresa e você sabe que um dos princípios é sempre entregar o melhor possível para o consumidor, você vai tomar decisões pensando nisso. Será que essa minha decisão vai ajudar o meu consumidor? Será que eu vou fazer algo que vai ser positivo no final? Ou eu vou tomar uma decisão que vai ser boa para a empresa, mas vai prejudicar a experiência do consumidor? Então, ter princípios norteadores é fundamental. Os valores e comportamentos desejados. Em terceiro lugar, aí sim, o que você vai fazer? Que é a estratégia, as metas, OKRs, né? Cada empresa chama de um jeito. Mas eu diria que o primeiro passo para construir uma cultura inspiradora é propósito e, segundo lugar, os valores e comportamentos desejados. Ah, é bem legal, tem que ter isso bem definido para você não se perder também no meio do caminho, né? Porque senão você acha que tá indo numa direção, aí você acaba mudando e fica uma coisa um pouco desorganizada, né? Um pouco bagunçada. E pensando nisso, né, dessa questão de mudança, com o passar do tempo é natural que as empresas elas passem por transformações, né? E nesse sentido, você acha que a cultura organizacional ela pode ser modificada em algum momento? Então, idealmente, a cultura não deveria mudar muito ao longo do tempo. O que deveria mudar é a estratégia, os produtos que você oferece, você sempre estar em sintonia com as necessidades do consumidor. Isso, claro, quando a cultura é boa, positiva, né? Porque a gente tem cenários em que a cultura é super inspiradora e tem cenários que não, que a cultura não inspira as pessoas, que a cultura às vezes até é tóxica, né? A gente tem até muitos exemplos de empresas que tem uma cultura tóxica. Aí sim é muito importante mudar a cultura. Na visão da Talent, a cultura organizacional deveria ser um meio de você inspirar as pessoas e despertar o que as pessoas têm de melhor, ter comportamentos positivos, né? Acho que o primeiro passo de qualquer projeto, mudança, é você fazer um diagnóstico. Você começar entendendo qual que é o cenário atual, qual que é a cultura atual. Essa cultura é boa? É positiva, desperta o melhor das pessoas ou não? Ela, na verdade, tem comportamentos, estimula comportamentos que não são desejados, que não são legais, estimula bullying, estimula assédio, entendeu? Tem vários tipos de empresas que não é a cultura da parede, lá do que está escrito, né, nos valores e comportamentos, mas é a cultura real, né? A cultura observada é completamente diferente da cultura que a empresa diz ter. Então é muito importante a empresa entender qual é a cultura real, quais são os comportamentos que acontecem no dia a dia e se aquilo está realmente em linha com o que a empresa gostaria de ter ou não. Tem uma frase que se fala muito em RH que é: a cultura é o que acontece quando ninguém está observando, é o que você faz quando não tem ninguém olhando. Que é exatamente isso. Se ninguém estivesse olhando, se eu não estiver lá do lado do meu gestor ou do lado dos meus pares, como eu agiria naquela situação? Então, a cultura que norteia esse comportamento. Sim, interessante. É como se fosse ali a essência da empresa, né? Porque você citou, inclusive, essa palavra no começo da nossa conversa, a questão dos valores. Então, acho que a gente pode fazer um paralelo ali até com o ser humano, né? A partir do momento que eu, Carolina, defino os meus valores, eu sei qual é o meu propósito, quais são os meus valores, essa é a minha essência. Então, por mais que eu mude, que eu me transforme, que as minhas ações talvez mudem, os meus valores, eles continuam sendo os mesmos, né? Então, acho que com a empresa talvez
aconteça mais ou menos assim, né? Exatamente isso. A gente tem alguns exemplos aí recentes de empresas que passaram por uma grande mudança cultural, mas que acabou indo para o lado negativo, né? Um exemplo é o Twitter, né, que foi comprado pelo Elon Musk. O Twitter tinha uma cultura super legal, inovadora, que as pessoas gostavam muito de trabalhar na empresa, e o Elon Musk está mudando tudo isso. Ele colocou obrigatório para as pessoas trabalharem no escritório, falou que as pessoas têm que trabalhar muitas horas, tem que trabalhar se precisar final de semana, e quem não estiver satisfeito pode sair. Bom, o que está acontecendo lá? Quase 50% do time pediu demissão, eles estão com muitos problemas internos, teve problema de assédio. Então, realmente tá mostrando que se a cultura é algo que demora muito para construir e é muito fácil de destruir. Se a empresa não tiver cuidado, você pode rapidamente acabar com tudo que foi construído ao longo do tempo. Sim, nossa, e isso é super perigoso, né? Porque às vezes uma pessoa demora um tempão para se consolidar, né? Para definir com clareza qual é a cultura. E aí uma simples venda, não, porque uma venda não é uma coisa simples, mas assim, você vendeu a empresa, tudo pode mudar e os funcionários podem ficar insatisfeitos e a sua imagem perante o mercado pode mudar, né? Exatamente. Eu adoro fofocas de bastidores, tá? Eu considero isso que você me contou agora uma fofoca de bastidores. Por mais que seja uma coisa pública, sim. É uma coisa interessante porque a gente vê como isso funciona na prática, né? Um exemplo negativo de uma mudança de cultura organizacional. E na sua experiência, você tem algum exemplo positivo para contar pra gente? Que de repente a empresa não tinha tanta clareza ou tinha uma cultura tóxica e ela conseguiu mudar? Eu posso contar vários casos, eu só não vou falar do nome do cliente porque realmente é sigiloso, mas temos casos de empresas, de clientes que tinham uma cultura tóxica, que tinha às vezes um grande gap na experiência de alguns grupos da empresa. Então, por exemplo, as mulheres tinham uma experiência muito pior do que a dos homens nessa empresa que é um dos nossos clientes. E a gente mostrou isso através de dados. Isso é outra coisa que a gente acredita muito. Contra fatos não há argumentos, né? Contra dados não há argumentos. Então a gente trouxe dados para mostrar de fato, existe uma experiência uma grande diferença na experiência entre homens e mulheres, grupos minoritários dentro da empresa. E com isso, eles começaram a promover ações focando nesses grupos, para entender por que estava pior a experiência, o que estava acontecendo no dia a dia que fazia com que as mulheres não tivessem uma experiência positiva, eles levaram em consideração tudo que estava acontecendo na pandemia, que isso foi outro insight bem legal. As mulheres, mães principalmente, que tinham filhos pequenos em casa, foram muito mais afetadas pela pandemia do que homens solteiros, homens que não tinham muitas responsabilidades dentro de casa. Então, com esse tipo de informação, eles começaram a promover ações para focar na causa raiz do problema, para realmente resolver o problema, e com isso eles conseguiram transformar e melhorar muito a experiência das mulheres dentro dessa empresa. Ai, que ótimo. Tem que ter um olhar bem personalizado, então, né, para os colaboradores, porque às vezes para um tá tudo ótimo, mas para o outro nem tanto, né? Para outros grupos nem tanto. Então acho que é importante ter esse olhar atento ao que está acontecendo, né? Sim. Com todas as pessoas ali. Com certeza. Quanto maior a empresa, mais difícil é você ter essa visão. Por exemplo, como é que uma empresa descobre que a cultura dela está tóxica ou é tóxica? Tem como? Sim. Então, a nossa plataforma tem ferramentas de diagnóstico cultural e organizacional para ajudar a empresa a entender como está a sua cultura hoje. Então, a gente tem ferramenta de pulse check, né, que a gente chama, para perguntar, fazer um questionário mesmo para os colaboradores em relação à cultura da empresa, em relação aos comportamentos da empresa, os valores e comportamentos. Esse valor, ele é presente no dia a dia? E de 0 a 10, quanto que ele está presente? E as pessoas respondem, e elas são super honestas, porque elas sabem que aquilo é confidencial, é anônimo e vai ser usado de forma positiva, né? Então, a gente mostra para a empresa, digamos, você tem um valor aqui que é colaboração, um exemplo, né? Colaboração é um dos principais pilares da empresa, só que as pessoas estão dando nota 3, nota 4 para colaboração. Então, não é um valor que é presente no dia a dia, ele não é percebido pelas pessoas. Então, isso é muito importante para a empresa entender qual que é a cultura desejada e qual é a cultura real que as pessoas observam no dia a dia. E aí a gente ajuda os clientes, né, uma vez que tem esse diagnóstico, a promover esses comportamentos desejados. Também com treinamento, ajudando a identificar as pessoas que têm maior aderência àquela cultura, que são os promotores da cultura, né, que a gente chama as pessoas que vão ajudar a disseminar aquela cultura no dia a dia. Então isso é muito importante também. Além do diagnóstico,
você ter um plano, né? Qual é a cultura desejada, identificar as pessoas e empoderar as pessoas que vão ajudar a disseminar aquela cultura desejada no dia a dia. Ou seja, reconhecer, né? Reconhecer as pessoas que estão tendo comportamentos positivos. Valorizar, né? Você primeiro faz o diagnóstico, aí você traça um plano e você, dentro desse plano, vê quais pessoas podem ser suas aliadas para que isso de fato se dissemine, né? Para que isso de fato contagie a empresa inteira de uma forma positiva. Exatamente. Né? Exatamente. Tem também posso contar um case aqui? Ai, por favor, eu adoro casos. Um case muito legal que é eu fiz uma aula nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Uma das melhores aulas que eu tive foi sobre grandes mudanças, né? Grandes processos de mudança. E isso não só numa empresa, pode ser na sociedade de forma geral. Esse professor ele falou que qualquer mudança para acontecer, para de fato promover uma grande transformação, tem que ter 3 coisas essenciais. Primeiro, tem que ter insatisfação com a situação atual, ou seja, as pessoas têm que querer mudar, né? Se as pessoas não quiserem mudar, não vai mudar nada. Segundo lugar, você tem que ter uma visão de longo prazo. Qual que é a visão que a gente quer implementar? Para onde a gente vai nortear as nossas ações, né? Qual que é a nossa visão de empresa daqui 5 anos, daqui 10 anos? E terceiro lugar, plano de ação. Você tem que ter um plano realmente detalhado de como você vai chegar nessa visão. Porque as pessoas têm que saber no dia a dia o que elas vão fazer para alcançar aquele sonho, aquela visão. E o exemplo que ele deu para mostrar esses 3 passos foi o movimento para acabar com a desigualdade racial nos Estados Unidos. Ele deu esse exemplo falando de 3 grandes líderes dos Estados Unidos que ajudaram nesses 3 movimentos para reduzir a desigualdade racial, que foi o Malcolm X, o Malcolm X, que promoveu muita insatisfação com aquela situação, com a opressão que os negros nos Estados Unidos sofriam. Segundo lugar, o Martin Luther King, que foi quem teve a visão, que teve aquele discurso, né? Eu tenho um sonho. Então ele falou de como que era o sonho, qual que era a visão. E terceiro lugar, foi um ministro do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos que implementou as leis anti-racismo nos Estados Unidos e que acabaram realmente mudando muitas coisas que antes eram normalizadas naquela sociedade. Então esse exemplo mostra os 3 passos que aconteceram para realizar a mudança dentro dos Estados Unidos. Sim, ótimo, de como tirar do campo das ideias e colocar de fato em prática cada uma das coisas, né? E você comentou que você trabalhou no Google e nós, como consumidores, né, tem algumas empresas que a gente olha e que a gente fala, essa empresa deve ser muito legal. Google é uma delas, Netflix é outra que o público adora, porque eles têm uma comunicação divertida, que cria conexão, são empresas que parecem ser muito legais. E aí eu queria saber se essa imagem que essas empresas passam pra gente tem relação com a cultura organizacional ou é só um marketing? Porque, por exemplo, a cultura, eu vou deixar ali os meus colaboradores muito felizes e super levantando a bandeira da empresa, e isso se reflete no externo ou é puro marketing esse externo? Uma coisa tá ligada à outra ou não tá? Não, é totalmente ligado com a cultura organizacional dessas 2 empresas, né? O Google, eu trabalhei, então eu posso falar, né, por ter passado diretamente por essa experiência. E o Netflix, porque é um dos principais cases de cultura do mundo, de promover uma cultura organizacional inspiradora e que desperta protagonismo dentro das pessoas com responsabilidade. Tem uma frase do Netflix que eu adoro, que é liberdade com responsabilidade. Então eles dão muita liberdade para os colaboradores, dão muita autonomia para as pessoas tomarem decisões no dia a dia, mas as pessoas são responsáveis. Então as pessoas são responsáveis pelas suas decisões, pelas suas entregas, pelos seus objetivos. Não adianta você dar liberdade e a pessoa, né, não fazer nada. Elas sabem disso, elas têm autonomia, têm liberdade, ninguém vai ficar microgerenciando o que elas estão fazendo no dia a dia, mas elas são responsáveis pelas suas entregas. Então o que eu acho que é muito legal, tanto do Google quanto do Netflix, é que eles conseguiram construir culturas que são muito legais, inovadoras, divertidas, que as pessoas gostam realmente de trabalhar nessas empresas e que ajudam as pessoas a tomarem decisões no dia a dia. Vou falar agora do propósito do Google. O propósito do Google é dar acesso universal às informações, é garantir que todo mundo tenha acesso às informações, aos dados, a qualquer momento. E realmente todas as decisões que eles tomavam lá no dia a dia tinham a ver com isso.
Como que a gente vai melhorar a nossa experiência para que as pessoas possam conseguir mais informação mais rápido, informações verdadeiras, né? Não fake news. Como que a gente vai melhorar os nossos filtros para as pessoas receberem as informações relevantes, verdadeiras, no menor tempo possível. Então, eu acho que esses dois exemplos, tanto do Netflix quanto do Google, são exemplos de culturas positivas, bem-sucedidas e que despertam o que as pessoas têm de melhor. Legal, elas podem ser usadas aí como exemplo, como inspiração para as pessoas que quiserem olhar para isso, né? E tem uma coisa que eu queria saber também, é se existe diferença entre cultura organizacional e clima organizacional. Sim, tem diferença. Então, a cultura, como eu falei, são os comportamentos desejados, é o que acontece no dia a dia da empresa, né? O clima organizacional é uma medição da experiência do colaborador. É como que está a experiência hoje das pessoas. As pessoas estão satisfeitas, não estão satisfeitas? Quais são os pontos, né? Quais são os principais fatores que afetam ou positivamente ou negativamente a experiência das pessoas? Então, eu diria que o clima organizacional é uma medida da cultura, né? Uma forma de você tirar uma foto da cultura e do que está acontecendo na empresa naquele momento. E a cultura é como um filme, que é contínuo, que acontece todos os dias, que norteia as decisões das pessoas todos os dias. Então o clima ele tá mais relacionado ali com aquela parte do diagnóstico, então é como se fosse o hoje, né? Como é que tá tudo hoje. Exatamente. E outra coisa que é importante do clima, as empresas geralmente elas fazem medições muito esporádicas, né? Demora muitos meses, às vezes 6 meses, 1 ano, para fazer uma pesquisa de clima dentro da empresa. Qual que é o problema disso? Primeiro que vai demorar muito para as pessoas verem qualquer ação, né? As pessoas vão responder uma pesquisa, daí depois de 6 meses vai responder outra, elas não sabem o que foi feito naquele período. Demora muito para as pesquisas serem feitas. E segundo, que elas são pouco práticas, são pesquisas longas, chatas, as pessoas respondem sobre um monte de coisa e elas não entendem como aquilo está ligado com o dia a dia delas. Então, o que eu sugiro também para as empresas que ainda estão usando esses modelos tradicionais é adotarem uma solução para ter uma medição mais contínua da experiência do colaborador e da cultura, para entender realmente como que está o dia a dia, como que está o meu humor naquele dia. A gente tem uma das nossas ferramentas, permite fazer acompanhamento diário do mood das pessoas, né? Do humor das pessoas. Elas respondem no começo da semana, no final da semana, e a gente mostra o que aconteceu naquela semana, como evoluiu, né, o humor das pessoas de acordo com o que a gente implementou. Então fica algo muito mais tangível e prático para as empresas conseguirem acompanhar no dia a dia e realmente ver o que tem impacto na experiência do colaborador, né? Sim, isso é importantíssimo. Então, assim, se eu tivesse que fazer um resumo, né, das atitudes que a empresa tem que tomar, então ela tem que diagnosticar, tem que fazer um planejamento, colocar em prática esse planejamento e depois tem que fazer essa manutenção, digamos assim. Seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso. E por último eu colocaria reconhecer as pessoas, reconhecer os bons comportamentos. No final é assim, as pessoas elas são muito movidas a incentivos, né? Então você tem que incentivar o comportamento que você quer ver no dia a dia. Você reconhecer as pessoas não apenas pelo desempenho, pelo resultado, mas também pela cultura, por quem demonstra mais fit com a cultura da empresa. E também toda a parte de desenvolvimento. Se você percebe que aquele elemento da cultura não está presente no dia a dia, a empresa pode dar um treinamento focado naquele comportamento. Fizeram o diagnóstico, fizeram o plano de ação, amarrar todos os processos internos de RH com a cultura desejada para que aquilo aconteça no dia a dia. Você fez um resumo aí que agora quem quiser pode inclusive voltar o vídeo e ir anotando para não perder nenhum detalhe. Perfeito, Maurício, muito obrigada. Quero abrir um espaço, né, agora no final, infelizmente o nosso bate-papo é muito breve, mas quero abrir um espaço caso você tenha uma colocação final para fazer, se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui importante. Eu tenho uma colocação que é o seguinte, a gente está passando por uma grande mudança no mercado, né, no mundo do trabalho, né? A pandemia acelerou uma tendência que a gente já vinha observando há anos, que as pessoas não estão felizes no trabalho. Isso tem muitos estudos que mostram isso. O turnover, né, a saída, a rotatividade de pessoas nunca foi tão alta. Tem estudos que mostram que mais de 70% das pessoas pensam em deixar o seu emprego nos próximos 12 meses. E por que está acontecendo isso? Porque agora
as pessoas têm mais opções. As pessoas podem sair da empresa, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu não preciso mais trabalhar na empresa que fica perto da minha casa. Eu posso trabalhar numa empresa em outro país, em outro estado. Hoje, no nosso time aqui na Talent, mais de 50% do time fica fora de São Paulo. A gente tem a sede em São Paulo, mas praticamente metade do time está fora, está em outras regiões. E funciona. A gente está mostrando que é possível sim trabalhar de qualquer lugar. Então, eu acho que a mensagem que eu daria é para as empresas que ainda não começaram esse movimento para construir uma cultura organizacional inspiradora, que desperte o melhor de cada um, que incentive as pessoas a ficarem lá, né, por bastante tempo, começar o quanto antes esse movimento. Porque senão elas vão ficar para trás. Senão vai acontecer igual tá acontecendo com o Twitter, e ninguém quer ser Twitter, todo mundo quer ser Google ou Netflix, exatamente, certo? Exatamente. Então, liberdade com responsabilidade. Eu achei ótima essa frase que você mencionou. Eu acho que essa é a tendência mesmo, né? Sim, com certeza. Ficar atento a isso. Muito obrigada, viu, Maurício, pela sua participação. Espero receber você e as pessoas da Talent mais vezes aqui no nosso programa. Imagina, obrigado pelo convite, Carol. E estamos abertos aí, é super legal o bate-papo. Obrigado. Agora que você já aprendeu sobre a importância da cultura organizacional e como moldá-la de um jeito eficiente, eu vou bater um papo com o Marco Ornelas. Ele vai contar pra gente como funciona o trabalho dele com design de cultura e vamos conversar sobre inovação, culturas ágeis e novas dinâmicas organizacionais. Seja bem-vindo, Marco. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Obrigado, Carol. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito legal. E eu quero começar te perguntando sobre o conceito de cultura organizacional, porque às vezes tem uma confusão, né? As pessoas tratam a cultura organizacional como se fosse algo externo. E não é, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Essa talvez seja a primeira e mais importante questão que a gente precisa desmistificar e ao mesmo tempo dar o verdadeiro significado para a palavra cultura. Eu acho que a primeira coisa que eu chamaria atenção é que, muito parecido, e eu gosto dessa metáfora, para o indivíduo a gente tem a personalidade. Para um grupo ou uma organização, que a cultura é de um grupo, né? Mas para um grupo ou organização, o que a gente falaria no mesmo paralelo com personalidade é a cultura. E o que é a minha personalidade enquanto indivíduo? É o meu conjunto de crenças, meu conjunto de hábitos, meu conjunto de valores. Eu sou assim, eu faço assim e eu me comporto desta maneira. Esse é o meu conjunto de comportamentos. A cultura é isso para um grupo. Então, o que é a cultura de um grupo ou de uma organização? É um conjunto de hábitos, é um conjunto de crenças, é um conjunto de valores, é um conjunto de expectativas, é um conjunto de atitudes daquele grupo que se comporta daquela maneira. Então a gente costuma dizer, é o jeito como as pessoas fazem na organização. Não é o jeito que elas querem fazer ou desejam fazer, mas como elas de fato fazem. Como ela se relaciona com o fornecedor, como ela se relaciona com o cliente. É exatamente o jeito que se faz, não é o jeito que a gente deseja fazer. Então a gente costuma dizer que a cultura não é algo que a organização tem, mas é algo que a organização é. Cultura inovadora é um conceito. A pergunta que a gente tem que fazer é, a minha organização é inovadora? Ela se comporta de forma inovadora? Ela valoriza a inovação? Ela tem hábitos relacionados à inovação? Aí sim, se eu consigo perceber isso, eu posso dizer, é uma cultura inovadora. A minha cultura é mais ágil? Sim, ela se comporta, ela tem valores, ela se orienta, ela tem atitudes nessa direção? Sim, ela é uma cultura mais ágil. Sim, muito interessante. Está na atitude, né? Está na ação e não na teoria. Exatamente, é o que ela faz. E por que ela faz dessa maneira? Assim como no indivíduo, e aqui nem vamos entrar muito no campo da personalidade, porque aí já tem alguns diferenciais. Mas quando a gente fala de um grupo, de uma organização, esse conjunto de crenças, de valores, de hábitos, enfim, de comportamentos que aquela organização escolheu fazer, ela foi inventada, ela foi descoberta, ela foi desenvolvida por aquele grupo. Então você imagina, por exemplo, vamos pensar mesmo no início de uma organização. Eu tenho um fundador, eu tenho um empreendedor que cria uma organização, ele chama mais 2, 3 pessoas e ele vai o quê? Inventando, descobrindo, formatando mesmo aquilo que ele acredita, os valores que ele acredita sobre o mundo, sobre o produto, sobre a relação com o cliente, sobre o time, e ele vai construindo aquilo ali.
e com 2 objetivos principais. O primeiro é para responder aos desafios do mercado. A gente diz da adaptação daquele grupo, daquela organização com o mercado, com o ambiente, com as políticas econômicas, com a sociedade. A segunda grande função é para a integração interna. Então, eu trago mais um colega ou eu trago mais um colaborador para me integrar esse time. O que nós vamos fazer imediatamente? Olha, aqui as coisas funcionam dessa maneira. Esse novo ser, né, esse extraterrestre que cai aqui, ele vai ver como é que as coisas funcionam. E é muito interessante que às vezes ele vai ouvir um discurso, mas ele vai ver uma outra prática. Qual é a que cola? É o que é feito, não o que é dito. Né? Eu posso dizer, puxa, aqui os clientes estão em primeiro lugar. E aí ele vê que, na verdade, na prática, não. O que fica é como as coisas acontecem, não como as coisas são ditas, né? E esse jeito de fazer, ele vai dando certo. É claro que ele vai se modificando. Esse empreendedor que nasceu lá há 6 anos atrás, há 10 anos atrás, ele foi se transformando. E ele também vai trazendo novos hábitos, novos jeitos de fazer. Esses novos hábitos, eles vão sendo, vamos dizer, disseminados, porque é a forma como eu vou reagindo a todos esses desafios. E eu acho muito interessante isso que você falou, porque a cultura é uma coisa que já existe, ela não é externa, mas ao mesmo tempo a empresa precisa olhar para essa jornada que ela quer construir e colocar na prática de fato o que ela pensa em fazer, né? E isso está muito conectado a um dos trabalhos que você desenvolve, que é justamente essa construção de jornadas de aprendizagem para o design da cultura da empresa, certo? E eu queria saber um pouquinho sobre como é esse design e como ele pode resolver dores presentes e futuras das empresas. Enfim, vamos voltar lá. Se a organização tem um conjunto de comportamentos, vamos especificar, ela reage ao mercado, ao seu conjunto de produtos de uma determinada maneira, a um posicionamento, e esse posicionamento ele vai começando a ficar inadequado. Vamos trazer aqui um exemplo clássico, é assunto de todas as revistas, que é, por exemplo, a transformação digital que o Magazine Luiza fez. O que era o Magazine Luiza alguns anos atrás? Era um conjunto de lojas do interior vendendo produtos eletrodomésticos. Eu entrava lá para comprar uma geladeira, entrava lá para comprar um sofá, um fogão. O que é hoje o Magazine Luiza? Ele é além disso. Ele é além disso do ponto de vista de produto. Ele, além disso, do ponto de vista de localidade e geografia, né? Ele já não é mais uma loja do interior do estado de São Paulo. Ele até, inclusive, mudou de nome, já não é nem Magazine Luiza, é Magalu. É, verdade. Tem uma grande transformação. E mesmo quando eu entro hoje dentro de uma loja do Magazine Luiza, eu vou ver um nível de tecnologia que vai mesmo na relação do cliente com o vendedor, com o produto ali naquele momento, que é absolutamente uma transformação digital. Ela é uma transformação de quê? De como eu me relaciono com o cliente, como eu me relaciono com o fornecedor que me abastece com os produtos e até mesmo com os colaboradores que estão ali, né? Então, esse colaborador, ele precisou se ajustar. E por que a organização fez isso, né? A gente poderia perguntar. Porque ou ela fazia isso, ou ela deixaria de existir, porque nós tínhamos grandes concorrentes já chegando, a Amazon, nós tínhamos o Mercado Livre, nós tínhamos uma série de outros que estavam fazendo transformações. Então, a dinâmica que a gente costuma fazer é mais ou menos o seguinte: no primeiro momento, a gente precisa reconhecer que cenário em que nós estamos, que essa companhia está, do ponto de vista de estratégia, nem estamos falando de cultura, e que cenário nós vamos ter pela frente. Então, lá na frente eu preciso ser uma empresa mais ágil, mais tecnológica, eu preciso mudar o meu foco de produto, enfim, o que eu vou ser? Identifico quais são essas forças e, principalmente, como a minha cultura atual vai ajudar nessa transformação, porque aí sim eu começo a pensar em que cultura vai ser exigido lá, ou que, vamos dizer, para não falar de cultura, que comportamentos, que hábitos, que valores vão ser exigidos lá e que movimento eu preciso fazer. Porque alguns dos meus valores hoje vão ser mantidos. Alguns dos valores da Magalu ou da Magazine Luiza foram mantidos. E alguns foram transformados, alguns foram movimentados, foram evoluídos. Então esse é o movimento. Eu olho para fora, olho para dentro, dou uma olhada a respeito do que está convergente ou não e começo a fazer um movimento e construir um conjunto de ações para esse movimento. Um conjunto de ações que envolve processos, envolve tecnologias, envolve formação de pessoas. Com certeza. E é muito interessante isso, porque o exemplo que você deu, né, do Magazine Luiza,
é como se ele mantivesse a tradição, porque a gente ainda reconhece o Magazine Luiza como sendo quem sempre foi, e trazendo ao mesmo tempo a inovação para não ficar para trás, para não ser engolido por tudo que está acontecendo e que está se revolucionando, né? Sim. Aqui tem uma coisa muito interessante. Outro dia eu falava com o CEO de uma grande corporação e eu acho que a minha fala, eu percebi que foi um insight para ele. E há pouco eu estava falando com um outro executivo. A gente tende a viver um mundo de é isto ou isto. Quando você fala assim, legal que o Magazine Luiza conseguiu manter a tradição. Na verdade, ela conseguiu manter comportamentos, hábitos e valores que faziam sentido e que fazem sentido. A pergunta é essa, faz sentido? Mantenha. Não faz sentido? Abandone. Nós não temos que fazer transformação digital. Nós temos que perguntar, transformação digital faz sentido para a minha companhia? Se faz sentido, beleza. Então, a pergunta agora é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, por isso que a gente tem que discutir que cenário eu vou estar lá no futuro. Agora mesmo, eu terminei uma sessão de coaching com um executivo de uma outra empresa. E ele dizia, olha, a gente acabou de sair de uma reunião de estratégia e a gente está fazendo um movimento na nossa cultura. A gente precisa valorizar mais resultados. Beleza? São comportamentos que talvez a gente não tivesse até ontem e que nós vamos precisar ter. Mas quando eu escolho olhar mais para o resultado, eu não preciso abandonar que eu não vou olhar para as pessoas. Nós vivemos mais uma ambidestria, uma ambiguidade, e a gente precisa saber lidar com a ambiguidade. É um conjunto de forças que competem entre si, mas que são poderosas e necessárias. Eu posso ser mais inovador também junto com alguns processos organizados. Eu posso focar em resultados sem deixar de olhar para as pessoas. Sim, uma coisa não exclui a outra, Uma né? coisa não exclui a outra. É isso e isso, não isso ou isso, né? Sim, com certeza. E é muito importante isso que você falou, né? De estar fazendo um movimento agora, estar aberto a mudanças para entender o que precisa mudar, o que não precisa mudar, e ao mesmo tempo ter sempre esse olhar no futuro, porque esse olhar no futuro é fundamental para que a empresa continue evoluindo, né? Sim. E pensando no futuro, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre inovação e culturas ágeis e novas dinâmicas organizacionais, que são assuntos assim que eu tô curiosa para conversar com você. Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente olha as nossas organizações, e é legal a gente falar das novas dinâmicas com os mesmos valores, mas são novas dinâmicas, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma cultura mais voltada para as pessoas, a gente às vezes carrega muito uma cultura muito de um lugar de gente feliz, um lugar de gente legal e um clima saudável. Sim, perfeito isso, mas isso não exclui, ou melhor, para mim uma nova dinâmica é: vamos trabalhar mais junto, mais colaborativo? Não é só um lugar onde a gente está junto, mas é um lugar onde a gente trabalha junto. Não é um lugar onde a gente tem um objetivo e uma estratégia muito bem definida e conhecida, mas um lugar onde eu tenho um senso de coletividade, que é um pouquinho diferente. Talvez onde eu possa participar na definição desses projetos estratégicos, né? Vamos falar de um lugar mais inclusivo, né? Porque a cultura humana, ou uma cultura mais voltada para as pessoas, em alguns momentos ela é uma cultura que exclui. Ela exclui o diferente, ela mantém os iguais. E quando a gente está falando de diversidade e de inclusão tão necessário para a inovação, eu preciso pensar numa cultura mais inclusiva. Por exemplo, uma cultura de inovação, ela é uma cultura de abordagens mais ágeis, mais rápidas, mais inovadoras, mais de testar e errar, correr risco. Exploro, idealizo, né? Crio uma ideia, prototipo, testo, erro, corrijo. Um movimento mais contínuo, não de um compromisso de eu vou construir para o futuro muito longe, mas para o futuro agora. Eu estou criando uma solução para 2023. Se ela vai permanecer em 2024, em 2025, é uma outra história. Lá atrás, o nosso mindset é: eu preciso construir uma coisa, uma solução que seja um pouco mais permanente. Não tem permanência. Não tem permanência. Tem presente. E mas a gente pode falar, mas isso não é muito imediatismo? Mas é o que temos para hoje. Eu não sei se amanhã a gente tem uma nova pandemia, né?
Há poucos dias atrás, nós estávamos vivendo isso. A China estava fechando, né? Assim, se a guerra da Ucrânia, ou uma outra guerra, um outro posicionamento, a gente não sabe. Então, eu tenho que lidar com 2 paradoxos importantes. Primeiro, resiliência do ponto de vista emocional. Eu preciso ter muita resiliência emocional, superar essas pressões sem espanar, né? Sem dar burnout, sem dar PT, tela azul. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter muita plasticidade mental de mudar conceitos e mudar ideias, né? Abandonar conceitos e ideias antigas que já não fazem mais sentido. E é um desafio, porque a gente vem de uma... que não sei nem se pode ser chamada de cultura, mas a gente vem desse hábito de ter sempre tudo muito imutável, né? Perfeito. Às vezes é muito difícil para uma empresa mudar uma coisa que ela faz há 30, 40, 50 anos. E precisa ser meio como o rio, né? Tem que ir acompanhando ali, tem que ter mais fluidez. E essa importância que você falou, né? De estar presente. Eu acho que é muito como quando você está dirigindo e usando o GPS. O GPS ele até te indica a rota, né? O futuro ele até te indica a rota, mas teve um acidente ou teve um engarrafamento, ele vai refazer, ele vai recalcular essa rota. Recalcula, né? A rota. Eu acho que é gestão Waze. Recalcula a rota e não tem nenhum problema. Eu fiz um mestrado alguns anos atrás com um grande guru e mestre, que é Humberto Maturana, e ele dizia, uma das leis da humanidade é a possibilidade de mudar de opinião. Um paradigma ou um modelo que a gente tinha é que mudar de opinião é vulnerabilidade, é fraqueza. Nossa, ele mudou de opinião. Não, gente, muda de opinião, não tem nenhum problema, né? E nesse aspecto que eu queria até te trazer, que eu acho muito interessante, uma notícia que a matéria diz assim, numa revista de transformação digital. A Ambev faz uma transformação cultural para ganhar um jeitão de startup. Isso é em 2019, hein? Ela tinha 500 profissionais de tecnologia e agora ela tem mais de 1.300 funcionários em tecnologia. Por quê? Porque ela quer se aproximar das startups. Olha que interessante. Por quê? O que tem de legal nas startups, né? Assim, tem flexibilidade. Tem adaptabilidade, né? Assim, ela não é um grande transatlântico que para fazer uma mexida na direção leva muito tempo. Vamos dizer, entre aspas aí, tem coisas ruins de fraqueza? Sim, não tenha dúvida. Mas tem coisas boas de flexibilidade. Então, as organizações grandes precisariam aprender um pouquinho com essas startups e vice-versa. As startups precisam também aprender com os grandes. Sim, eles não são grandes à toa também, né? Não são grandes à toa, exatamente. Deram certo, são consolidados, tem uma ordem. Enquanto na startup eu tenho mais desordem, as grandes organizações têm mais ordem. Mas as duas precisam aprender, porque nós vivemos mesmo um mundo de ordem e de desordem, um mundo caótico, né? Ele tem caos e ele tem ordem. E a gente precisa transitar pelos dois com muita tranquilidade. Não é uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra coisa. Sim, isso é muito legal, uma coisa e outra. Eu acho que isso que você falou é uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo sempre lembrarem, né? Porque a gente não precisa enxergar só uma opção, né? Tem também aquela opção de todas as alternativas estão corretas e tudo bem. E também tem a opção de recalcular a rota sempre que necessário e é positivo esse recalcular a rota, né? E aí eu acho que tem, se você me permite, eu faria indicação de 2 livros. Por favor. Eu acho que um de 99, do Guy Rock, que traz esse conceito do mundo caótico, né? O nascimento da era caótica, né? E o segundo é o meu mesmo, né? O segundo livro, que não é o meu último livro, é o segundo, em que eu falo de uma nova desordem organizacional. Desordem. Então, eu acho que é um pouco essa ideia de viver a desordem e de viver a ordem. Eu, dentro da desordem, construo uma nova ordem. Não é uma ordem antiga. Por isso que eu não gostei muito quando a gente estava na pandemia e a gente começou a falar de um novo normal. Não é um novo normal. É um normal diferente, é um outro normal, né? Porque não é pegar o que nós fazíamos e refazê-los. Não, é reinventar uma outra ordem, porque ela tem agora outras configurações. Ela está baseada em novos valores, ela está baseada em novos hábitos, ela está baseada numa outra cultura. Então, quando a gente fala hoje de um home office, nós estamos falando de um home office diferente do que praticávamos em 2019.
Não tenho dúvida disso. Não é o mesmo home office, ele tem hoje outras características. Por quê? Porque eu tenho um novo ser humano, um novo humano vivendo esse home office. Então ele não é mais o mesmo, né? As coisas mudam e tudo é cíclico, né? Tudo muda, tudo é cíclico. Adorei essas indicações, então anotem aí essas indicações, porque com certeza são leituras que vão ajudar as pessoas a aprofundar um pouco, porque aqui a gente tem um tempo tão reduzido, né? Dá vontade de ficar conversando horas sobre esse assunto. Então já é legal, porque já é uma fonte a mais de pesquisa para quem quiser se aprofundar no assunto, né? Muito obrigada, viu, Marco? Eu queria agradecer a sua participação. Quero abrir também um espaço, não sei se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar oficialmente o nosso bate-papo. Eu acho que obrigado, Carol, pelo convite, um prazer. Como você falou, isso aqui está um pouco no meu DNA, está no meu sangue, no meu propósito, então a gente ficaria horas e horas conversando. Deixo mesmo o meu canal aberto, né? Eu estou nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, por lá vocês podem me conectar e a gente continuar conversando. Eu acho que talvez a dica para todo mundo, a gente precisa começar Eu gosto muito da palavra ressignificar e até um convite, vá olhar com mais profundidade a palavra ressignificar, mas eu acho que tem um dos traços do ressignificar que é a gente precisa começar a olhar as coisas que a gente vê com outros olhos, dar outros significados àquilo que a gente está vendo. Aquilo que a gente está vendo mudou e eu não posso continuar mantendo o mesmo significado para aquilo que eu estou vendo. Eu precisaria ressignificar. Esse é o meu convite, gente. O mundo pede que a gente ressignifique e é isso que vai dar mais felicidade, um pouco mais de paz de espírito para todos nós, ou mais angústias e mortes, né? Porque quando eu continuo olhando as coisas como elas são, eu entro no automático. E quando eu começo a olhar as coisas do jeito que elas de fato são, né, como elas se apresentam com outro significado, eu tomo um pouco mais de consciência. É isso que a gente precisa. Pessoas mais conscientes e organizações mais conscientes. Obrigado. Perfeito, Marco. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Beijo grande. Depois dessa aula maravilhosa que o Maurício e o Marco acabaram de dar pra gente, eu te convido a colocar tudo isso em prática ainda hoje. Então reassiste esse vídeo, vai pausando e anotando tudo. Esse foi mais um episódio do Futuro do RH, um programa da Piauí que, além de trazer um especialista para descomplicar o seu hoje, te prepara para se destacar também amanhã. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, dar seu like e ativar o sininho para ser notificado quando os próximos conteúdos forem ao ar. E, se você tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente nos comentários. Te vejo no próximo episódio.